Papel e caneta na mão, papel e caneta na mão. Hoje eu vou usar ela, porque hoje nós precisamos ser intensos. Romanos 8:37, papel e caneta na mão. Mas, que é o meu versículo preferido, que é o meu versículo aonde eu estava me sentindo a coitada, a abandonada, a incapaz, a rejeitada por todos e por todos, né? E aliás, estava passando por um processo mesmo onde muitas pessoas me rejeitavam, não do meu relacionamento, não meu marido, nem meus pais, mas pessoas externas, né? Então tudo isso estava mexendo comigo. Até o dia que eu fui numa conferência de mulheres mais que vencedoras e eu ouvi essa palavra que mudou a minha vida. E tem mudado a vida de milhares de mulheres. Romanos 8:37, quem é mais que vê sabe. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu te amo vocês. Queridos, repete isso em voz alta. Sabe por que é importante de manhã? Você abrir os ombros, espreguiçar, porque você está contando para o teu corpo quem você é. O teu corpo precisa entender que você é um mais que vencedor. Amém? Então declare isso em voz alta. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Jesus. Você é. Então, quando a gente entende e toma posse da palavra, existe um princípio espiritual que é você se apropriar daquilo que você quer viver. Muitas vezes, quando a gente está no papel de vítima, que é a nossa conversa de hoje, você acha que a vida não é justa com você, que a vida não te dá oportunidades. Só que quando você entende que você não é o que fizeram com você, mas você é aquilo que você se determina a ser em Deus, e você pode sim se apropriar e decidir ser um mais que vencedor, aí Deus tem o poder de acessar o teu interior, transformar as tuas verdades, transformar aquilo que hoje é uma mentira, mas se tornou verdade para você, se tornou uma crença maldita, que são as mentiras do inferno. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai quebrar essas mentiras no teu interior. E você começa a se movimentar, a fluir em direção da vitória que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa. Acompanhado disso tem outro princípio espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Quando você tiver convicção plena de que tudo que está acontecendo agora na tua vida é porque Deus quer te fazer mais forte. Grandes lutas apenas para grandes guerreiros. Deus muitas vezes nos tira da acomodação, nos tira da deformação, nos tira do vitimismo, nos tira do espírito da rejeição, como colocando espinho no ninho. Quando Deus começa a colocar espinho no ninho, é porque Ele está querendo te levar para um outro patamar espiritual. Não é punição, é crescimento, é transformação. Romanos 12:2. E não vos conformeis com o século presente. Ah, mas todo mundo tá mal. Mas, como eu falo aqui dentro de casa, todo mundo é muita gente. Você não é todo mundo.
Você é filho do Deus vivo. Você anda diferente, você pensa diferente, você é diferente. E você, enquanto você não tiver orgulho de ser diferente e ficar querendo ser igual o mundo, você vai viver nessa crise do vitimismo. Comigo não acontece. Com você não vai acontecer o que acontece no mundo. Com você vai acontecer aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na tua vida. E quando você entende que tudo está cooperando para o teu bem, você começa a buscar de Deus estratégias para viver vitórias, mesmo no meio do caos. Mesmo no meio do caos. Agora, é claro que ficar no papel de vítima é muito confortável. Por quê? Quando a gente está no papel de vítima, nós temos justificativas. E quando a pessoa tem justificativas, a pessoa se coloca na posição de dependência. A vítima, o coitado, e infelizmente o brasileiro adora um coitado, gente. Infelizmente essa é a nossa cultura. A cultura não importa se a pessoa está certa ou errada. Se ela fez papel de coitada, ela tem a razão. Mas o coitado nunca tem nada. Enquanto você não entender que você não é coitado, você não é injustiçado, você não é explorado, você não é esquecido, você é só uma pessoa que precisa se tornar mais forte para vencer. O que acontece com o coitado? O coitado se desconecta com a realidade e transforma a situação como vítima e passa a fazer parte do problema ao invés de participar da solução. Outra característica do coitado é que o coitado está sempre cheio de angústia e raiva. Normalmente o coitado, ele já elegeu um culpado. Existe uma frase da Bispa Sônia que eu amo, que é: quem tem um culpado nunca vai encontrar a solução. O que é isso? O culpado é o governo, o culpado é a economia, o culpado é o clima, é a chuva que é a culpada. O culpado é o meu pai, que o meu pai não foi um cara bom. O culpado é a minha mãe, que ela me abandonou, exemplificando. O culpado é o meu marido, o culpado é o meu filho, porque depois que o meu filho nasceu, não. Enquanto a gente não puxar essa responsabilidade para si e entender que não existem culpados. Se você é servo de Deus e você entregou a tua vida nas mãos de Deus, tudo que acontece na tua vida é vontade de Deus, Satanás não interfere mais. Se a gente olhar para a vida de José, José precisava chegar no palácio. Ai, coitado, porque ele teve um sonho, os irmãos passaram o dia dele. Ai, coitado, porque ele foi santo, ele foi para a prisão. Ai, coitado, ele teve o sonho, ele revelou. E esqueceram dele. Em nenhum momento José se sentiu coitado. E amanhã nós vamos falar sobre a vida de José na hora do perdão. Foi a pessoa que mais foi traída, mais perseguida, mais enganada, mais injustiçada, mas continuou no seu propósito, trabalhando, se aperfeiçoando, guardando no seu coração o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus na tua vida ministerial, pessoal, na tua vida, para a tua família, que o teu vitimismo está enterrando com as suas melhores desculpas, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai desenterrar sonhos. Por quê?
a vítima, ela ata, ela impede o seu poder de realização. Já que eu sou vítima, já que eu me sinto incapaz, alguém tem que me carregar. E Deus não te chamou para ficar nesse lugar. O convite do Espírito Santo de Deus é que você seja filho. E o filho tem caminho. E o filho é herdeiro das bênçãos de Abraão. E o filho encontra uma saída onde muitas pessoas enxergam limitação. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça hoje, reassuma as rédeas da sua vida. Bispa, mas é verdade, fulano me fez mal. Cada um vai colher aquilo que plantou. Fica em paz. Pode ficar em paz. Se tem uma característica de Deus que eu amo, é que Deus é justo. A vida é injusta. A vida, não procure justiça na vida. Você vai se frustrar. Mas Deus é justo. E Deus, ele diz assim: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que eu quero hoje é provocar e despertar no teu interior um espírito de inconformismo. É diferente de insatisfação. Eu sou grato por tudo que me trouxe até aqui, mas eu não me conformo com o que eu estou vivendo agora. Isso é reassumir. Isso é ter autorresponsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus problemas, pelas suas emoções e pela sua felicidade. Esse é o primeiro passo que eu quero que hoje você faça esse exercício. Você que está com caderno e caneta na mão, você vai escrever quais são as áreas da tua vida que você precisa reassumir. Não delegue a sua felicidade, a sua conquista e as suas vitórias para o outro. Segunda posição que a gente precisa assumir, eu vou passar hoje bem rapidamente pelos nossos 5 pontos, que hoje é aniversário do Nonô e a gente precisa celebrar. A live fica assim salva lá no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Quem tá chegando agora, manda o aviãozinho e chama mais gente. Chama mais pessoas, tem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra e você vai ser um instrumento de Deus. O segundo passo é você mudar a perspectiva. O que é perspectiva? Perspectiva é o seguinte: se eu te perguntar como é essa caneta, por isso que eu estou usando ela de exemplo hoje, você vai me dizer, ela é uma caneta de donuts colorido. Eu, se não estivesse vendo a frente da caneta, estivesse aqui atrás, tá? Sem o celular na minha frente, o que eu veria? Não, ela é uma caneta de donuts que não é colorida. O coitado só enxerga uma perspectiva da situação. O vencedor enxerga a situação por todas as perspectivas. Jesus disse em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eu declaro a luz de Deus no teu interior. Vontade de Deus não é... Anota essa frase. Vontade de Deus não é punição, é preparação. Eu acho lindo, eu já vou entregar esse versículo hoje, mas esse versículo ele é muito profundo, é uma chave do coração de José. Lá em Gênesis 50:20, ele fala assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que a vida de muitos fosse preservada. Ah, acabou a live, vai.
Acabou a live aqui. Você entendeu? Entendeu? Porque a gente nunca vai ter que ficar no papel de vítima. Mesmo que alguém tenha planejado mal contra você, Deus vai transformar em bem. Para quê? Para o propósito do reino na tua vida. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino de Deus. Terceiro passo, para que você não seja vítima, use o teu poder de resistência. Resisti ao diabo e ele fugiu de mim. Resista à preguiça, resista à procrastinação, resista à murmuração, resista a essas amizades. Gente, quem não ajunta com você espalha. Ai, mas a pessoa saiu da igreja, é bonzinho. Não é. Não é. Ou você tá dentro ou você tá fora, só tem dois reinos. Ora por ele, aconselha, mas se a pessoa não quiser voltar e a escolha dela for o mundo, não tem como ela caminhar com você. Desenvolva o poder de resistência. Resista às tentações. Resista à tentação da comida, do sexo, das drogas, da fofoca, da reclamação, e isso vai te dar força no teu espírito. Outra chave para que a gente saia do vitimismo é você parar de se comparar. Para. Imagina se eu quiser comparar o Ben, que tem 6 anos, com o David, que é meu filho mais velho, que tem 22. Aí eu vou ficar, ai, mas o Ben não sabe escrever ainda direito. Ai, o Ben não é trilíngue. Ah, mas são etapas diferentes da vida. Amém? Então não se compara. Talvez essa pessoa já cumpriu o processo dela, tá numa etapa diferente. Só que enquanto você tá olhando pro lado, você tá batendo com a cara na parede. Joga o teu jogo. Cuida do que Deus te deu, da tua família, da tua saúde, do teu ministério. Faz bem feito, que isso vai trazer resultado. Quem sabe o que planta não tem medo do futuro. Só tem medo do futuro quem não tem certeza do que plantou. Uma hora a semente brota, a terra dá o fruto e vai vir a bênção de Deus. Amém? Então pare de se comparar. E por fim, erro, fracasso não é sentença de derrota. Erro é lição. Por que que você... Ai, eu ainda não tô lá, eu sou fracassado. Não. Você só ainda não terminou. Porque na hora certa, você vai chegar no lugar da tua vitória. O erro, o fracasso, são os teus e os meus maiores professores. Porque eles vão nos ensinar o caminho de corrigir, de melhorar e de sermos aperfeiçoados através do amor de Deus. Em nome de Jesus. Coloca aqui os seus pedidos de oração. Eu quero orar por você e declarar vida, vitória e tudo aquilo que Satanás está te colocando no papel de vítima, que hoje a mão forte do Senhor te alcance, te renove, te revigore e você volte para a tua posição de filho amado, de mais que vencedor em Jesus Cristo. Vai pras cabeças. Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Não importa a realidade hoje, não importa a perspectiva. Deus tem vitória para os teus filhos. Amém? Coloque aqui os seus pedidos de oração. Nós vamos orar e Deus vai dar o livramento e vai transformar esse dia de dor. Porque tudo aquilo que não nos mata só nos torna mais forte. Só existe um problema humanamente que não pode ser resolvido. É o dia que a gente tiver 7 palmos debaixo da terra. Até lá, queridos, tudo tem uma solução. E para nós que temos Jesus, mesmo o dia que enterrarem o nosso corpo aqui na terra, ainda assim nós vamos viver a vida eterna com Jesus Cristo.
Amém? Pela saúde, pelo trabalho, pela vida financeira, pelo filho Eduardo, pela Natasha o Araújo, nós vamos orar. Senhor, tudo aquilo que entrou no coração dos teus filhos, todo espírito de derrota, que quer convencer os teus filhos de que não tem solução, para que eles entreguem na mão do inferno aquilo que veio das tuas mãos. Agora, Pai, sopra do teu espírito. Eu ministro agora sobre a tua vida o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Visite agora o teu coração. Pai, visita os teus filhos com novas estratégias, traz novos clientes, traz uma nova maneira de enfrentar esse dia mau. Renova as forças do cansado, dá graça ao abatido. Eu oro agora por aqueles que estão enfermos, Pai. Tira toda a dor do corpo, tira a dor de cabeça, a enxaqueca, a depressão, cura os teus filhos, tu és o Deus da cura, Pai. Oh, refrigera a alma, Pai. Abençoa as famílias, os lares, abençoa o ministério, a tua igreja aqui na terra, Pai. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.